Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Este mês, a CEMIG inaugurou a Superintendência de Uberlândia e prevê investir 3 bilhões de reais no Triângulo e no Alto Paranaíba até 2027. A região ainda terá mais 3 gerências, ampliando a presença no interior, com foco na melhoria da qualidade do fornecimento de energia ao consumidor. Para falar dessas melhorias, o que esperar então desses investimentos na nossa região, o Band Entrevista de hoje recebe o Superintendente Regional da CEMIG no Triângulo, o senhor Wellington Cancian. Wellington, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso Band Entrevista. Eu que agradeço o convite mais uma vez para o time Bandeirantes. Temos muito o que falar, a CEMIG acaba de inaugurar a Superintendência Regional de Uberlândia. O que representa para a CEMIG essa regionalização, essa expansão para o interior? Claro, essa expansão ela é muito importante para a gente ficar mais próximo dos nossos clientes, para ouvir as demandas e de fato, realizar os investimentos necessários. Magnete, nessa regionalização, que nós mudamos nosso planejamento estratégico, focando no cliente, essa é a nossa intenção deste momento, foram criadas 6 superintendências no estado todo, sendo uma no norte, uma no sul, uma no leste, uma na Mantiqueira, região de Juiz de Fora, uma na região central e aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no qual eu tenho o prazer aqui de estar à frente dessa superintendência. Dentro dessa superintendência, nós ainda teremos 3 gerências regionais para atender as regiões aqui do Triângulo Mineiro. A primeira, ela fica localizada aqui em Uberlândia e atende as polos de Araguari e também de Ituiutaba. Certo. Uma segunda em Uberaba, que atende não somente Uberaba, mas também Araxá, as polos de Araxá e Frutal. E a terceira, ela é localizada em Patos de Minas, atendendo a região de Patos de Minas, Patrocínio e também Bom Despacho, região de Nova Serrana. Então, a intenção da companhia é estar cada vez mais próximo de nossos clientes e ouvi-los de forma mais ágil. Então, o que diferencia, então, essa forma de trabalhar até então, com essa concentração em Belo Horizonte e agora interiorizando, para o cidadão, o que diferença faz estar mais próximo da CEMIG? Sim, a nossa intenção é que a quantidade de energias, de falta de energia ocorrida, elas sejam reduzidas. E, porventura, caso ela aconteça, elas têm um tempo de duração menor. Essa é a intenção. Então, nós estamos com um plano de investimentos de 3 bilhões de reais nesse próximo ciclo, sendo 1 bilhão apenas este ano de 2025, com a construção de novas subestações. Aqui no Triângulo Mineiro serão 21 novas subestações e somente aqui em Uberlândia 2 subestações nesse ciclo. Essas subestações elas trarão mais disponibilidade, mais energia para que a gente faça o desenvolvimento não somente das indústrias, mas também do agronegócio. Aqui no Triângulo Mineiro, o agronegócio ele tem sido um destaque em nosso estado, sendo, inclusive, o negócio, a produção que mais rende dentro do estado de Minas Gerais, superando a mineração. Então, a importância de ter essa gerência, essa superintendência regional aqui no Triângulo Mineiro, é para a gente fazer frente a essa necessidade de demanda de energia e garantir a continuidade do fornecimento o quanto necessário. Tá, ao longo da nossa conversa a gente vai destrinchar, porque a CEMIG ela tem alguns programas específicos, Você citou o agro, daqui a pouco a gente vai falar do CEMIG Agro, do programa Mais Energia, entre outros da CEMIG, eu acho que a gente vai ter o tempo suficiente para destrinchar isso, mas você citou em determinado momento essa questão da falta de energia, você suprir isso com investimento, com melhoria da rede, essa presença da CEMIG no interior, como é que ela impacta na vida do cidadão? Isso no atendimento pessoal, nas instalações, linha de transmissão, porque a gente é leigo, não entende, Então, essa presença significa o quê? Tá, ela significa garantia de realização da renovação da rede e novas expansões. Então, esses investimentos que nós citamos, Magnete, ele será também para recondodoramento das nossas linhas, das nossas redes, permitindo que a gente consiga uma melhor qualidade de energia, o cidadão
e também os comerciantes tenham uma qualidade de fornecimento mais estável, certo, permitindo a sua produção, ajudando no seu desenvolvimento. É um lema que nós utilizamos muito, é que a CEMIG está transformando vidas com a nossa energia, é esse o que a gente acredita. E nesse investimento também estão previstas novas bases de eletricistas em cidades onde não havíamos bases também para agilizar o atendimento em alguma falta de energia e também atendimento de solicitações de novas conexões, por exemplo, e religações. Então, esse investimento ele trará à população uma maior agilidade e uma maior disponibilidade de energia elétrica. Entendi. Dentro dessa preocupação, né, da prestação de serviço de qualidade ao consumidor, acho que a gente pode até, num passado não muito distante, mas a gente fazer uma retrospectiva aqui de uma situação pontual e aí você me exemplifica como é que situações como essa serão tratadas daqui para frente. Segundo semestre de 2023, né, tivemos uma questão pontual, repito, aqui na região do Shopping Park, onde tínhamos constantes quedas de energia e isso acabou gerando uma grande repercussão na cidade de Uberlândia, enfim, vereadores, né, ampliou-se essa discussão. Quero saber de você como que foi resolvida essa questão e agora, mais do que nunca, com essa presença efetiva de vocês, se porventura tivermos situação semelhante, como será tratado? Certo. Nesse evento, nós construímos uma nova subestação localizada exatamente no Shopping Park, ao final de 2023, que possibilitou que nós fizéssemos maior integração com o nosso sistema como um todo. Então, na eventualidade de uma falta, essa subestação ela consegue suprir a energia de outro ponto. Aqui em Uberlândia nós temos 6 subestações, contando com essa. Certo. E essas subestações, elas são totalmente interconectadas, dando suporte a toda a população em caso de alguma falta. Essa subestação ela foi muito relevante, não somente para o crescimento daquela região, da região sul, que estava naquele momento enfrentando situação, né? Exatamente, e permitiu uma maior robustez do nosso sistema. Então, hoje, atualmente, nós tendo algum tipo de ocorrência dentro em outras subestações. Nós temos uma subestação, por exemplo, localizada em Vigilato Pereira, que atende o centro da cidade. Sim. Que ela pode ser interconectada com esta da região sul. Então, numa falta de energia entre as duas, elas podem conversar entre si, permitindo que o menor número de clientes seja desligado e garantindo também que aqueles clientes que porventura ainda continuaram desligados devido a algum tipo de ocorrência mais grave, tenham um tempo reduzido em seu restabelecimento. Essa subestação já estava no nosso plano de investimento, foram mais de 30 milhões de reais investidos. Sim. E nós devemos instalar mais 2 subestações aqui em Uberlândia para permitir essa interconectividade. Uma localizada também da região sul, no sudoeste, sim, que é o Jardim Canaã, e outra na região do aeroporto, para atendendo somente as indústrias, mas aquela comunidade que ali se instala, próximo ali o Clube Tangará. Então, esses investimentos são relevantes para que a gente tenha, de fato, uma robustez no nosso sistema elétrico. E de fato, depois então da subestação do Shopping Park, o problema cessou. Né? Não noticiamos mais, era notícia recorrente aqui no jornalismo da Band Triângulo, acompanhamos inclusive do anúncio da própria CEMIG quando a situação foi resolvida. Então o problema cessou. Agora, então hoje somos 6 subestações, com essa do Canaã e do aeroporto, vai para o número de 8? Vamos para o número de 8 subestações, é uma dos municípios. Uberlândia hoje é o segundo maior município do estado. Então, é um dos municípios que terá maior disponibilidade de energia. Entendi. Para garantir não somente a disponibilidade para as indústrias e para a população de Uberlândia, mas também da região. Isso faz parte do nosso plano de investimentos para permitir que cada vez mais as indústrias consigam crescer, a população consiga também se expandir e o comércio consiga desenvolver-se cada vez mais. A infraestrutura é importante, então por isso que nós estamos trazendo esse plano. Exatamente. Se a cidade não oferece o mínimo de infraestrutura, ela não atrai investimentos, não gera emprego, não gera renda, né? Ela fica estagnada. Então é importante a gente ressaltar isso.
Mas, Wellington, mais do que a construção das subestações, e eu queria que você nos explicasse isso de forma bem didática, leigo que somos, claro. Não basta apenas a instalação da subestação, mas toda a rede ela acaba sendo reformulada, reestruturada, porque se você tem ali, você passa de 6 para 8 estações, eu imagino que existe um incremento na rede para fazer essa interligação também, né? Como é que funciona isso? Explica para o cidadão comum, para nós que não entendemos a logística. Claro. As subestações, elas devem ser interconectadas, e isso é através de realmente investimentos na rede, investimentos em postes, em recondutoramento de cabos, permitindo essa interconexão. Então, esses investimentos fazem parte também desse grande plano da companhia. Nós estamos instalando, substituindo também equipamentos da rede como transformadores, realizando podas de árvore, isso está no nosso planejamento para evitar intercorrências, faltas de energia, e também instalando equipamentos que nós chamamos de religadores magnéticos. Esse equipamento, ele permite que numa eventual falta de energia temporária, um toque de árvore na rede ou então uma intercorrência momentânea, ele faça o autorreligamento, ele se auto-restabeleça. Nesse momento, os clientes podem, nós todos podemos sofrer algum tipo de pique temporário, né, em alguns minutos, mas ele é fundamental, apesar de ter todo esse dissabor momentâneo do pico de energia, ele é fundamental para garantir a continuidade do fornecimento. Caso contrário, se a gente não tivesse esses equipamentos, a rede estaria fora de serviço, devendo ser necessário um deslocamento de uma equipe para restabelecimento o quanto antes. Então, esse equipamento que nós estamos instalando aqui no Triângulo Mineiro, mais de 200 novos equipamentos dessa natureza, que são automatizados, eles permitem também esse restabelecimento mais rápido. Então, as redes são fundamentais para interconectar essas subestações com esses equipamentos que fazem as transferências automáticas. Normalmente, eles fazem as transferências automatizadas. Com a mais alta tecnologia, ela é feita através do que nós chamamos de telemetria. Então, são instalados dispositivos via satélite ou via equipamentos celulares, que ao perceber uma falta de energia, ele entende aquela falta e comuta, faz a abertura e o fechamento das manobras, direcionando o fluxo de energia para outra subestação. É assim que funciona. Então, o investimento de rede, como você citou, ele também faz parte desse pacote. Tá? No caso, são milhares de quilômetros que nós devemos recondutorar, especialmente também, não somente na área urbana, mas na área rural. E daqui a pouco a gente vai falar dessa atenção ao agronegócio. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa, Arthur, na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente segue aqui então com o nosso Band Entrevista, que hoje está recebendo o superintendente regional da CEMIG no Triângulo Mineiro, o senhor Wellington Canciano. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o superintendente regional da CEMIG no Triângulo Mineiro, o senhor Wellington Canciano. Wellington, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, né? Falávamos dessa regionalização da CEMIG, de investimentos maciços para melhorar a qualidade do serviço ao cidadão. Mas o pessoal em casa está se perguntando, isso impacta de alguma forma na conta de luz? Vai encarecer a conta por conta dos investimentos? Como é que é feito esse cálculo? Essa é uma preocupação real do brasileiro, né? Claro. Os investimentos, eles fazem parte da composição tarifária, mas não somente os investimentos, como outros componentes também. Então, não necessariamente os investimentos podem, ao final do ciclo tarifário, que é a cada 5 anos, as distribuidoras, cada 4 ou 5 anos, as distribuidoras passam por uma revisão tarifária conduzida pela ANEEL, que é o órgão regulador. Exato. Nisso é avaliado os investimentos aplicados, se eles foram efetivamente necessários e prudentes, e isso faz parte também dessa avaliação. No entanto, são avaliadas também outros itens, como subsídios, receitas adicionais, receitas através de
de serviços de religação, serviços de desligamento programado, que são cobrados também, faturados através das contas de energia elétrica, tarifas de contribuição de iluminação pública na parte que cabe à distribuidora, e todo esse arcabouço ele acaba formando as tarifas. Né? Claro que ele tem uma avaliação, mas não necessariamente haverá uma elevação nas tarifas. Né? Tivemos até inclusive um dos ciclos tarifários no qual, apesar dos investimentos, a avaliação tarifária continuou-se nula, ela ficou praticamente no mesmo patamar. Então isso depende de vários fatores que a ANEEL avalia dentro da revisitação tarifária. E você fazendo essa conta, essa proporcionalidade, né, os benefícios, né, o incremento, a qualidade do serviço, tanto que ela se eleva, esse custo diluído ele é mínimo. Hoje, se o cidadão ficar atento, hoje incide basicamente a tarifa a bandeira tarifária, né, que por acaso está na verde, né? Nesse momento, em função das grandes chuvas, é importante a gente salientar isso. Wellington, a gente citou muito aqui o agronegócio, né? O que é o programa CEMIG Agro, né? Qual que é essa preocupação da eletrificação rural, do homem do campo? A gente sabe da importância do agronegócio na nossa região, da força do agronegócio, né? Qual que é a atenção da CEMIG aí, então, para esse ramo de atividade? Importante essa pergunta, Magnete, porque a CEMIG é a primeira distribuidora do Brasil a ter atenção ao agronegócio. Então, nós fizemos um estudo técnico avaliando todas as regiões do estado, onde nós tínhamos o maior volume de atividades agropecuárias, pecuárias e agricultura, e através desse estudo foram definidas novas bases de eletricistas, novos pontos de atendimento, de equipes atuando todos os dias da semana em alguns locais que antes não havíamos equipes. Então, aqui no Triângulo Mineiro, onde nós temos um importante papel do agronegócio, nós recebemos um terço dessas equipes. Estamos recebendo um terço dessas equipes. A primeira base do CEMIG Agro, que é um programa inovador, ela foi instalada em Santa Juliana, e será expandido em mais outras 23 localidades aqui na Regional Triângulo Mineiro. Essas equipes, elas não somente atenderão o agronegócio, mas também aquele município, desonerando as equipes que de outras cidades atendiam aquela região. Então, por exemplo, Santa Juliana ela poderia ser atendida pela cidade de Araxá, neste exemplo. Então, as equipes de Araxá elas se concentram naquela cidade agora, né? E as equipes de Santa Juliana podem fazer o trabalho de restabelecimento mais ágil na zona rural, especialmente. Né? O nosso tempo de restabelecimento na zona rural, historicamente, ele é maior que na zona urbana. No entanto, nós temos uma grande parte dos ativos nessa localidade. E hoje, a CEMIG não quer trazer somente luz, que nós trouxemos através do programa Luz para Todos, o programa do governo federal também, mas trazer energia de fato. Trazer energia e com esse programa CEMIG Agro, nós temos um outro programa aliado a esse que é chamado Minas Trifásico, que é a conversão das redes monofásicas hoje. Também voltado para a zona rural? Também voltado para a zona rural. Serão mais de 1.500 quilômetros de rede que a CEMIG atende algumas localidades rurais com apenas um dos fios, apenas um monofásico. Isso não é possível tocar o motor, por exemplo, né? Executar produções. Hoje, a zona rural não é somente para utilização de lâmpadas, chuveiros ou por televisões, ou seja, não é somente para o homem do campo. Aquele uso doméstico, né? Isso. Agora nós temos pivôs, motores. Então, a intenção da companhia com esses investimentos, especialmente no agronegócio, e o CEMIG Agro vem para trazer esse benefício, é fazer com que não somente a gente tenha luz, mas de fato energia para produzir, para crescer o agronegócio aqui em Minas Gerais, que é muito importante para nós. Então, quando a gente fala de energia na zona rural, energia voltada para o setor do agro, a gente já está muito além do que se talvez possa imaginar pela grande maioria.
Quando você fala de CEMIG Agro, você está falando dessa resposta rápida, né, no caso de um atendimento, de uma pane, enfim. Quando você fala de Minas Trifásico, você fala de aumentar a robustez da rede, né, para que o agronegócio ele possa funcionar. Então eu quero voltar um pouco lá atrás. Se a gente olhar para o mapa de Minas, se a gente olhar para o mapa do Triângulo Mineiro, quanto dessa região já tem energia elétrica, já está eletrificado? Porque vocês já estão à frente disso, você está dando suporte melhor, você está ampliando a robustez da rede. Hoje, quantos por cento da nossa região, vamos pegar a sua área de responsabilidade, é eletrificada hoje? Hoje, mais de 99,7% das unidades, elas são eletrificadas, né? Isso Olha só. É o serviço público que mais tem universalização, que está mais presente hoje no Brasil, é a energia elétrica. A gente pode dizer que, considerando esse patamar, 100% dos municípios, das necessidades básicas estão atendidas. Então, a nossa intenção agora é melhorá-la, não somente expandir as redes que ainda faltam para o agronegócio. A gente sabe que há há solicitações de crescimento, e isso é importante para nós, importante esse investimento o agro, e importante também a gente dar condições para que também o pequeno agricultor cresça. Então, hoje o serviço mais universalizado que nós temos no Brasil é a energia elétrica. A título de comparativo, o restante do estado de Minas também está nesse patamar, e vou além. No Brasil existem outros estados, outras regiões que se equiparam aqui ao nosso Triângulo Mineiro. Como é que está essa visão sua? Minas, Estado e Federação? O caso, considerando a universalização de áreas rurais, a CEMIG é a empresa que tem mais universalização atualmente, né? Hoje ela está bastante universalizada. Claro que nós temos outros estados que têm um desafio ainda a percorrer. Considerando a média nacional, nós estamos acima da média. É um número que tem que se considerar, né? Porque talvez não seja de conhecimento da grande maioria. E isso acontece no dia a dia. Você vai lá na sua casa e liga ali o interruptor e não imagina toda a estrutura que está por detrás disso, né? Então é importante a gente falar, e principalmente na questão da zona rural, do agronegócio. O programa Mais Energia, ele acabaria englobando os dois outros programas que nós falamos também, que é justamente investir nas subestações, né, investir nessa expansão para impactar na vida do consumidor? Exatamente. O programa Mais Energia, de fato, só uma instalação, é a instalação de novas subestações, a construção de novas subestações. A CEMIG, ela tinha, antes desse ciclo de investimento, que é o maior da história, esse ciclo, nós tínhamos 400 subestações. Uhum. Né? E só nesse ciclo nós vamos instalar mais 200 subestações. Já foram instaladas cerca de 125 subestações nesse programa de 5 anos. Entendi. E aqui no Triângulo Mineiro serão mais 21, já comentei sobre isso também. Mas claro que esse programa ele é fundamental para que a gente tenha a disponibilidade necessária de energia e a operabilidade, a operação do sistema elétrico, a sua interconexão com essas subestações será muito relevante. As subestações também elas foram tecnicamente analisadas nos pontos próximos às necessidades, tanto das indústrias, do agronegócio, quanto dos municípios. Então, dessas 200 subestações, teremos subestações em cidades que hoje são atendidas por subestações maiores. Então, aqui nós teremos subestações também, por exemplo, em Araguari, que é próximo aqui a Uberlândia, em Itapajipe. Então, nós estamos com um leque maior de disponibilização dessa energia, desse programa Mais Energia, que é o maior programa de investimento da história da companhia. Perfeitamente. Wellington, mais uma breve pausa na nossa conversa aqui, já voltamos na sequência. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o Superintendente Regional da CEMIG Triângulo, o senhor Wellington Cancian. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Superintendente Regional da CEMIG, Triângulo,
Wellington Cancian. Wellington, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. A gente está falando desses investimentos, dessa estrutura macro, mas quero trazer a nossa conversa agora para algumas questões pontuais e mais do que nunca recorrente. Furto de fiação elétrica, né, que muitas das vezes não só o consumidor final, o cidadão que nos assiste é vítima da situação, mas até a própria CEMIG, as subestações, né? Como é que você vê essa situação, esse momento que a gente tem enfrentado, até para que a gente possa orientar as pessoas quando se depararem numa situação como essa? Sim, novamente. Obrigado também novamente pelo convite. O furto de cabos, ele na verdade é um problema social que a gente tem enfrentado, não somente aqui no Triângulo Mineiro, mas também de outras localidades. O que nós damos de orientações aos nossos clientes é que, em caso de furto, normalmente o que é furtado é o ramal de entrada, é o ramal de conexão entre a rede elétrica e aquela unidade, a gente percebe isso. Primeiro que é uma atividade de extremo risco, até o próprio, aquele que está praticando o furto, ele pode se acidentar, a gente orienta... Risco de morte. Risco de morte, inclusive, exatamente. Então, nós orientamos, evidentemente, a não praticar esses atos, porque está colocando em risco a saúde, a sua vida, também, inclusive, da população, no caso de um cabo partido que ele fica suspenso. No caso de uma eventualidade, de um furto, nós orientamos os clientes que tiveram esse tipo de situação a comunicar à CEMIG para realizar o seu desligamento temporário da rede, para que faça as suas adequações novas de ramal, caso seja de responsabilidade do cliente, caso seja da própria CEMIG, nós restabeleceremos o seu ramal de entrada e após essa regularização, contatar novamente para que faça a conexão, permitindo assim garantia de segurança daquele evento que foi, daquele material que foi furtado. Okay? Então, é isso que nós orientamos, garantindo primeiramente a segurança da população, que é o nosso dever. E o criminoso é inconsequente, ele não está pensando nisso, né? Mas talvez ali o furto de poucos metros da fiação elétrica, isso gera um prejuízo enorme, né? Talvez que a gente não consiga dimensionar, porque você pode desabastecer uma região toda, você pode desabastecer a casa de uma pessoa que tem um doente em tratamento, né? Então, as consequências desse fenômeno, furto de fiação elétrica, ela pode ser muito maior do que a gente imagina, né, Ayrton? Com certeza. Esse furto, ele pode causar aí danos, né, de falta de energia para pessoas doentes, hospitais, bancos, unidades que necessitam de continuidade de fornecimento, não somente nas nossas residências. Claro, exposição ao risco também, a forma que a pessoa fez aquele furto, aquele roubo, né? E também ele ultrapassa, Magnete, a situação do próprio faturamento. A CEMIG está realizando, está tendo uma perda de faturamento. Não somente isso, né? A CEMIG está... o sistema ele fica mais frágil com relação à segurança, permitindo aí que as pessoas estejam expostas. Então, nós esperamos que isso não ocorra. Claro que nós temos investido também, no caso das nossas unidades, em vigilância, instalação de câmeras, concertinas, muros, vigilantes 24 horas nas nossas unidades para que isso não aconteça. Tivemos um evento, até que foi noticiado, prejudicou a população, informamos isso também, o que nos prejudica também na própria disponibilidade, numa eventualidade de outra falta em outra unidade, prejudicando centenas de milhares de pessoas, além de comércio e indústrias, e temos atuado junto com as forças de segurança, numa parceria, para evitar que esse tipo de situação aconteça. Infelizmente, é algo que, de fato, é um problema social. Outra questão também que afeta diretamente o consumidor final são as condições climáticas, né? E aí agora a gente está saindo do verão, entrando no outono, as chuvas mais intensas, e a gente tem visto esse clima cada vez maluco, chuvas muito intensas num curto espaço de tempo que acaba afetando a rede também, né? Como é que a gente pode orientar o cidadão, o consumidor, diante desses eventos? Certo. Os eventos climáticos eles têm sido cada vez mais intensos, de fato.
Nós estamos num período chuvoso, né, que normalmente ele ocorre entre outubro e março, que é pega a parte do verão, né, o início da próxima estação. As águas de março fechando o verão, né? Exatamente. E nesse período nós temos também uma intensificação do volume de chuvas, raios e ventos. Esses eventos extremos, eles podem causar não somente danos à rede elétrica, com a ventania, com lançamento de objetos à rede, como telhados de zinco, a gente percebe isso também, dependendo da ventania, árvores, galhos, mas também é propício a acidentes de trânsito, né? Aborramento de poste, pessoas que batem nos postes, o que dificulta muito a operação, uma troca de estrutura mais grave. Além disso, nós temos as enchentes nesse período, que podem prejudicar o deslocamento das equipes, apesar de identificar o problema, o acesso àquele local para restabelecimento ele pode ficar prejudicado, por isso aqueles investimentos em religadores. Numa eventualidade de falta de energia, em períodos chuvosos como este, um rompimento de cabo, por exemplo, a orientação é comunicar imediatamente à companhia, através dos nossos canais de atendimento, nunca tocar em nenhum cabo de energia elétrica, que ele pode ainda estar energizado, dependendo do momento, e caso haja um aborramento, uma batida no poste, o cabo cai em cima do veículo, jamais sair do veículo também, uma outra orientação que nós damos nesses casos. Uma outra questão pontual que a gente recebe muito aqui no nosso jornalismo, no caso dos piques de energia, em função justamente dessas situações climáticas, enfim. E porventura o consumidor ele chega a ter um prejuízo, queimou minha televisão, minha geladeira, como é que ele deve proceder, como é que ele deve entrar em contato com a CEMIG, agora mais do que nunca próximo aqui no Triângulo Mineiro? Claro. Uma eventualidade de uma queima de um equipamento, a CEMIG avalia a condição daquele equipamento, nós chamamos de ressarcimento de danos elétricos. Somente equipamentos elétricos são avaliados, não perdas de produção, por exemplo, ou outro tipo. E o cliente ele pode contatar a CEMIG através de um dos canais de atendimento, seja na internet, que é cemig.com.br, seja uma de nossas agências, seja através do 116, relatando o equipamento que foi planificado, o horário, o dia e o horário que ocorreu, que será feita uma avaliação do evento, da causalidade do evento e da queima do equipamento, se o equipamento de fato foi danificado através da rede elétrica. Caso sim, positivo, a companhia realiza o ressarcimento ou o conserto deste equipamento. Então, os clientes podem contatar os nossos canais de atendimento para demandarem essa solicitação e eventualmente serem ressarcidos. Informações de extrema importância, né, Wellington? Porque a finalidade, todo esse investimento que a CEMIG tem feito é justamente pensando no serviço de qualidade ao cidadão, ao consumidor mineiro. Mas talvez muita gente não sabe, né, e ainda falando do consumidor final, que a CEMIG ela tem uma preocupação social também, né? Existem aí projetos na área de esporte, né, junto à população idosa, crianças, adolescentes, talvez as pessoas não tenham conhecimento. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que funciona isso, né? Quem é beneficiado, como é que pode fazer parte desses projetos, que é muito bacana. Bacana. A CEMIG, Bagnetti, hoje ela é a empresa em Minas Gerais que mais investe em patrocínios e áreas de esportes. Então, nesse último ciclo, a gente investiu mais de 80 milhões de reais em leis de incentivo ao esporte, programas voltados a crianças e adolescentes e idosos. Então, projetos como este são muito bem-vindos. A CEMIG ela disponibiliza em seu site chamadas públicas, o qual continua aberta para que a população, para que os interessados em uma dessas áreas, seja do esporte ou programas sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos, apresentem a sua proposta e será avaliada dentro das demandas recebidas. Uma vez aceito esse programa, será muito bem-vindo, muito bem patrocinado. Por exemplo, aqui na Regional Triângulo, nós temos o exemplo de sucesso, que é o patrocínio da CEMIG ao Praia Clube, no qual nós investimos nesse ciclo aí de cerca de 2,5 milhões de reais, especialmente nos atletas paralímpicos, que inclusive muito nos orgulharam na última Paralimpíada.
Então, são projetos como esse que a gente espera receber, são projetos como esse que a gente espera participar. São chamamentos de trimestrais, de tempos em tempos, tem esses chamamentos. É bom para o pessoal de casa... Sim, esses chamamentos são disponibilizados em nosso site, chama Chamada Pública, de Lei de Incentivo ao Esporte. Ele tem um site exclusivo da CEMIG, se você Muito legal. A busca, procurará, e ali tem todas as orientações para cadastramento desse projeto. E projetos dessa natureza, novamente, são muito bem-vindos para nós. Ué, então a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o telespectador, consumidor, desse trabalho da CEMIG, né? E os benefícios que estão por vir. Certo. Primeiramente, agradeço, Magnete, novamente aqui pelo convite. É muito importante estarmos próximos à população do Triângulo Mineiro, especialmente também aqui de Uberlândia, e informar a população que estamos atentos a cada ocorrência para garantir a continuidade de fornecimento de energia elétrica, transformar vidas com a nossa energia e garantir cada vez mais disponibilidade de energia elétrica aqui para os nossos consumidores. Estamos no site, no telefone ou por WhatsApp e aqui no Triângulo Mineiro de forma presencial. Então, contamos com o apoio de nossas parceiras, contamos com o apoio de nossas equipes para garantir sempre essa qualidade de energia em bom termo a todos. Tá certo. Costumo falar que nosso assunto está longe de se esgotar, mas o tempo está esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes e da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença, sucesso nessa empreitada. Está recém-chegada à cidade de Uberlândia, seja muito bem-vindo. E já reforço o convite para o próximo Band Entrevista. Sucesso na empreitada. A Band Entrevista de hoje, então, recebendo o Superintendente Regional da CEMIG no Triângulo, Wellington Cancian. A você que nos acompanha até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.